Seja bem-vindo ao nosso 11º dia dos exercícios espirituais da consagração a Jesus por Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, os corações que criastes, enche de graça infinita. Tu, Paráclito, é chamado dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás forma e graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, das forças da vossa perna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos paz sem demora, guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai, seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo criamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conhecemos o que é reto, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave do mar, estrela de Deus, mãe bela, sempre virgem da morada celeste e feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos anomia de tudo que nos maltrata. Nos livra o bem que nos granjeia. Que os rogos do povo seu ouça aquele que nascendo por nós, quis ser filho seu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos fazer a última meditação dos 12 dias de preparação. A gente fez 11 dias devido, lembrando que eu estava doente no primeiro dia, eu não consegui fazer o nosso início, a nossa primeira formação, ok? Então a gente iniciou no dia 8 e aí a gente começou o nosso caminho. Mas hoje nós vamos falar sobre a gula, o pecado da gula. Já falamos de todos os 7 pecados capitais e de outras partes que tem a ver com o espírito do mundo. Só que nós temos o pecado da gula, que também é um pecado que nos leva a viver em inebriação, viver no espírito do mundo. Então, o pecado da gula consiste no excesso do comer e beber. Então, o padre Paulo Ricardo, no livro Um Olhar que Cura, ele diz que a gula é a própria imagem etimológica da palavra, a própria etimologia da palavra, que nos ajuda a compreender melhor esse pecado. A primeira parte, gastri, que é a gastrimargia, gastri não é difícil de intuir, pois diz respeito ao estômago. Então, tem a ver com o estômago. Às vezes, de maneira maldosa, o pecado da gula é atribuído às pessoas que estão acima do peso. Mas isso não é necessariamente verdade. Os magrinhos, na verdade, podem ser os mais fáceis de cair no pecado da gula, pois comem exageradamente e não correm o risco de engordar. O que quero dizer é que o pecado da gula não está relacionado ao peso da pessoa, mas sim com o excesso de comer ou beber. Então, muitas vezes o pecado da gula é tratado como um pecadinho, mas não é assim, tá? É um pecado grave, pois se trata de um pecado gerador de muitos outros pecados, tá? Então, nisso, os padres da igreja são unânimes em descrever sobre o mal gerado pelo pecado da gula. Então, o pecado da gula não tem a ver com você ser gordo ou magro, mas tem a ver com o seu excesso em comer. Então, a gula é um pecado que se come com os olhos, não se come com a boca. Você sabe que você tem ali uma fatia de bolo. Você quer comer aquela fatia de bolo, ok. Mas você pode dividir essa fatia de bolo com outra pessoa que também quer a fatia de bolo. Então você pode cortar ela no meio. Se você divide, não tem gula. Mas se você quer pegar aquela única fatia de bolo, veja, não é duas fatias, é uma fatia.
Não é o bolo inteiro, é uma fatia. Se você quer pegar aquele bolo inteiro para você e não deixar nada para o outro, tem gula aí. Tem gula aqui. Entende? Então, a gula, ela começa nesse caminho. Ela não tem a ver só com tanto que você come. Ela tem a ver com um outro problema, que é a origem de todo pecado, que é o orgulho, o egoísmo, é pensar em si mesmo, tá? Somente em si mesmo. Não que não é necessário pensar em si mesmo. Mas pensar só em si mesmo e só no seu ganho e que se dane os outros, prejudicando os outros, inclusive, é um pecado. Nós vemos muito a gula, sabe como? Aqueles vídeos no Instagram de pessoas que estão lá com a irmã ou com a namorada, e aí que a pessoa vai pegar uma fatia do pão e a pessoa pega aquele pão com tudo e coloca tudo na boca. Aquilo é gula. Tá? Aquilo também é gula. Continuando aqui na meditação, que a gente está usando aqui como exemplo, né? Ele continua assim, ó. São João Clímaco, em uma de suas obras, a chamou de Escada do Paraíso. Ele descreve uma grande lista de pecados gerados pelo pecado da gula. No seu livro, ele interroga a gula dizendo: fala, ó tirana, de todos os mortais. E ela responde fazendo uma lista de doenças espirituais que derivam dela. O meu filho primogênito é o espírito de fornicação, depois dele, em segundo lugar, vem a dureza de coração, e em terceiro lugar o sono, e depois é de mim que provém os maus pensamentos, as ondas da imundície, o abismo das impurezas, desconhecidas e inomináveis. Minhas filhas são a preguiça, o mexerico, o atrevimento, a chacota, a bufonaria, a contestação, a birra, a desobediência, a insensibilidade, a escravidão, a autossuficiência, a arrogância, o exibicionismo, e depois dessas coisas vem a oração impura, os pensamentos agitados. Então, veja, tudo isso aqui está no livro do Padre Paulo Ricardo, o livro Uma Mulher que Cura. Né? Se vocês quiserem, a gente pode até trazer para o canal esse livro, né? A leitura desse livro. Mas é importante que vocês vejam o seguinte: o que é a gula? A gula é um pecado que dá origem a outros pecados. Como é que eu venço a gula, Igor? Com diligência. Diligência. Né? A temperança, na verdade, né? A temperança, ela vai moderar o seu comer, o seu beber. Então, como aquilo que eu preciso, bebo aquilo que eu necessito, não mais, não menos, somente isto, ok? É assim que se faz um exercício espiritual bem feito. É assim que se faz uma vida de santidade bem feita, ok? Muito bem, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não tem um e-book da comunidade, adquira o e-book da comunidade, vai ajudar bastante a gente, tá bem? Deus abençoe, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.